pouquinho aqui. Tá bom. Agora sim. Então tá bom. Primeiro, boa tarde para todo mundo. Agradecer o convite. Não sei como a gente vai fazer, Tainá, você quer se apresentar também? A gente vai na sequência? Como você quiser. Gente, eu sou a Tainá, né, na Unesp. Ninguém me conhecia pelo meu nome, era Pô. Eu me formei em 2019 e também muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui, de falar desse projeto, que é incrível. Meu nome é Renata, sou arquiteta urbanista, faço parte da assessoria técnica em ambiente de arquitetura desde 2009, que é o ano que eu me formo também. O foco, né, da apresentação é a gente falar um pouco sobre o projeto de parceria com o CAL, que a gente faz agora, começa em maio e finaliza agora no mês de setembro, ligado à adaptação de interesse social, mas para chegar nele eu vou contextualizar um pouquinho o que é uma assessoria técnica, qual é o trabalho da Ambiente Arquitetura. Eu vou ser bem objetiva, gente, porque eu sei que tem outras mesas acontecendo amanhã, outras oficinas que vão abordar isso também. Então, até para não me repetir, eu vou tentar ser bem objetiva para a gente se centrar mesmo mais no projeto de parceria com o CAL. Tá? Só para retomar, além de atuar junto com o ambiente, eu atuo também junto com a União dos Movimentos de Moradia, tanto nacional quanto de São Paulo, que é um movimento que reúne vários movimentos de várias regiões da cidade de São Paulo e do país em prol da moradia. Então, a Ambiente em especial, ela trabalha só com movimentos organizados, então a gente trabalha com famílias organizadas através dos movimentos sociais, geralmente divididos por regiões, e sempre pela perspectiva da autogestão na habitação. E é isso que é um pouquinho que eu vou explicar para vocês. Então, a autogestão na habitação é quando a gente defende, né, o controle da produção da moradia, da habitação, o controle da construção por meio coletivo e uma produção não mercantil da moradia. Não mercantil quer dizer você construir uma moradia pela perspectiva de quem vai usar e não pela perspectiva de quem vai vender. Isso faz total diferença no processo todo, como vou começar a demonstrar daqui para frente. Pode passar para mim, por favor, Júlia? É importante pontuar brevemente, né, que essa ideia de autogestão da habitação, ela vem de uma inspiração de cooperativas uruguaias, né, e ela vai ganhar muita força, né, em São Paulo e no país, a partir de 89, no governo da Luíza Erundina, no qual ela pega esse modelo e faz disso uma política pública do município. Então, ela vai acabar reunindo vários técnicos e profissionais engajados nisso para produzir a moradia por essa perspectiva. E, de fato, ganha muita força. Naquele momento, foi a época que mais houve assessoria técnica na história da cidade e do país. A gente tinha muitas assessorias mesmo. Hoje, são bem poucas. É importante compreender qual que é essa relação do movimento social, da assessoria e do Estado. Então, a gente fala que é o tripé da autogestão. O movimento popular, ele luta por financiamento público, mas ele não desconsidera, ele não deslegitima o poder do Estado. O Estado, ele tem que prover a política. Então, é por isso que o movimento popular briga. Prover financiamentos e meios de administrar os recursos públicos, mas ele quer fazer, ele quer ter autonomia do processo. E a assessoria, ela vem para qualificar essa discussão junto com o movimento social, para qualificar a técnica, para qualificar a prática. E aí, gente, quando eu falo assessoria, eu não estou falando de arquitetos exatamente, eu estou falando também de arquitetos. Mas eu estou falando de assistentes sociais, eu estou falando de engenheiros, eu estou falando de advogados, a gente está falando de um grupo de pessoas que estão engajadas na luta pela moradia, que envolve uma série de questões, não só a construção. Pode passar para mim, Júlia, por favor? Então, por que controlar a produção? Porque, historicamente, na construção nas nossas cidades, das cidades brasileiras, quando o poder público ficou à frente disso, quase a maior parte das vezes, a produção é de muita baixa qualidade, porque é uma produção que não visa as pessoas que vão morar, não visa o bem-estar da população, ela é feita pela lógica de quem vai construir. Então, o que eu posso fazer de mínimo para lucrar mais? E esse resultado são prédios assim, sem grandes qualidades, sem nenhuma qualidade arquitetônica, que não qualificam a vida cotidiana de ninguém. Então, é por isso que a autogestão, ela vai brigar para controlar os processos construtivos, porque se compreende que pode ser melhor que isso. Pode passar, por favor.
construção coletiva, porque é pela perspectiva de combater essa ideia de individualista, de que se você não tem uma casa é porque você não trabalhou o suficiente, se você não entrou na faculdade é porque você não estudou demais. Então, isso não é verdade, né? A gente sabe que a sociedade, ela parte de coisas muito desiguais. Então, quando a gente constrói pela perspectiva coletiva, a gente entender que organizados, a gente consegue financiamento, a gente consegue acesso à casa, a gente consegue acesso a outras melhorias do território. Então, a construção coletiva, ela vai induzir essa ideia de cidadania, de população organizada, espírito de vizinhança, de comunidade, de você brigar por algo que é maior que você, e que vai te beneficiar também. Pode passar, por favor. E não mercantil da moradia. Essa foto, eu gosto dela porque... Eu não gosto, na verdade, mas eu acho ela bem ilustrativa, porque quando a gente fala... A gente vai ver os últimos programas habitacionais, o próprio Minha Casa Minha Vida, que se construiu pelo Brasil foi isso. Eu nem sei dizer se essa foto é de São Paulo, da Bahia, de Minas Gerais, porque pouco importa, porque se pegou uma mesma arquitetura e se dissipou pelo país todo. Claramente é uma arquitetura que invisibiliza pessoas, não tem particularidade nenhuma. Eu brinco que se alguém for para uma festa, chegar bêbado, não sabe qual que é a casa que está morando, porque é tudo igual. Essa ideia de invisibilizar as características de cada grupo, as características de cada família, como se uma moradia dessa contemplasse qualquer família brasileira. E a gente sabe o quão diverso o território nacional e a população é. Pode passar, por favor. E aí essas casas, né, elas acabaram aumentando os limites das cidades, né, e elas foram para fora da cidade. Isso aconteceu na cidade de São Paulo, no crescimento das periferias, como aconteceu agora na expansão dos limites urbanos de várias cidades do interior do país. E é importante a gente entender que essas casas, elas estão a par da cidade, elas estão fora da cidade. Elas não estão servidas de serviços públicos, de escolas, de comércio, de transporte, ela está longe do trabalho. Então, é assim, você reforma, né, você faz uma grande obra, mas para manter as coisas do jeito que elas estão, cada um no seu lugar. Não tem o menor tipo de qualificação social. Você só está reforçando e rotulando onde e quem tem que ficar em que lugar, né, colaborando com especulação imobiliária e uma série de coisas. Pode passar, por favor. Então, sobre essa realidade, esse contexto, as assessorias, elas buscam um caminho oposto, né? Então, que é priorizar os processos participativos. Então, nesse caso, os arquitetos, eles são grandes articuladores, na verdade, né? De informar e qualificar a discussão. Então, essa ideia também de que o arquiteto vai resolver o problema com o seu desenho é uma ideia que não existe dentro da assessoria técnica. A gente é só mais um num grupo muito grande. Então, o nosso trabalho ali é fazer que questões técnicas a respeito à legislação, questões ambientais, enfim, estéticas, que a gente consiga dividir isso com o grupo de famílias, para que eles possam, dentro de todas as condicionantes que existem, tomar boas decisões para a vida deles. Então, é um projeto também que ele não é autoral. Assim, não é um projeto que quem da assessoria desenhou? Um grupo. Não tem uma pessoa especial que é a dona do projeto, que é a marca do projeto. É uma outra relação também com a nossa profissão, né? Pode passar, por favor. Priorizando, né, a vontade das pessoas, priorizando e confiando no poder de decisão das pessoas. Eu acho que isso é importante também. Pode passar, Júlia, por favor. E lembrando que os processos participativos, quando a gente abre para as pessoas participarem, né, e a gente vai começar a desenhar e a produzir a partir disso, a gente vai lidar com uma coisa que chama cidade real, não a cidade, né, não é a cidade legal, não é a cidade da aprovação, não é a cidade da revista de projeto, é a cidade real, é a cidade como ela se apresenta. Então, quando a gente pega um programa habitacional, por exemplo, o último vigente, que trabalhou com os movimentos sociais, né, que é o Minha Casa Minha Vida, o próprio programa, apesar de ser progressista e tal, ele não deixava, por exemplo, dentro do programa, você fazer 3 dormitórios. Como a gente sabe, a realidade das famílias é diversa. Então, assim, cabe a nós, enquanto profissionais, criar alternativas, né, que atendam às condicionantes do programa, mas que possibilitem que as famílias, na sua vida cotidiana, qualifiquem suas vidas de acordo com as suas necessidades. Então, isso é um trabalho que a gente sempre preza. E cada grupo, vocês vão ver mais na frente,
cada grupo vai produzir uma casa diferente, vai produzir um condomínio, um conjunto de habitação diferente. Então, a gente, na verdade, cria para cada grupo um projeto, um trabalho em conjunto com eles que vai atender as características daquele grupo. Provavelmente não vai servir para outro. Tá? Pode passar, por favor. Só para frisar um pouquinho, esse é um empreendimento que está quase acabando com 98% das famílias, mas já tem gente morando, em que a gente, né, a planta de cima, a gente faz um estudo do que a gente imagina que poderia ser, e que respeita as normas do programa, respeita as normas de distância, existem várias regras, né, de quanto o sofá tem que ficar da TV e assim por diante, mas ao mesmo tempo a gente deixa as possibilidades para que a família depois vai se apropriando daquilo e ocupe aquilo do jeito que ela acha melhor, às vezes com ideias, inclusive, que a gente não teve, né, que a gente não pensou que poderia existir. Então, essa planta de baixo foi como a dona Miriam, de fato, ocupou o apartamento dela. Né? Em cima é o que a gente achava, embaixo é, de fato, o que ela fez, o que ela adaptou e como ela ocupou, de fato, aquele espaço. Pode passar, por favor. Aí, só para vocês entenderem um pouco essa diferença, o que é um projeto bom, né? A gente tem aqui valor de uso, essa primeira planta é a planta desse empreendimento, da unidade habitacional, e a do lado é a unidade habitacional disponibilizada pelo poder público para as pequenas prefeituras e para as construtoras. Ela é fininha mesmo, as paredes, porque ela é fina mesmo, tem 10 centímetros, e é uma diferença, aqui não é só uma diferença de arquitetura, é uma diferença de concepção, de ideologia, de política. Então, você tem uma primeira, assim, qual que é o melhor projeto? Depende. Se você falar aqui para uma construtora, com certeza o melhor projeto é esse projeto do valor de troca, o projeto mais simples, porque é o projeto que ele vai mais lucrar, ele vai gastar menos, vai racionalizar ao máximo a construção e vai lucrar muito. Se você falar para as famílias, certamente é o primeiro desenho, porque é o desenho que vai qualificar a vida posterior. Então, a gente precisa ter clareza sobre quais pilares a gente está projetando e quais pilares a gente está trabalhando. Pode passar, por favor. Aí, só para vocês entenderem a diferença de metragem, né, o que a gente produz pela autogestão com o movimento social, ela tem aproximadamente 16 a 20 metros quadrados a mais do que as construtoras produzem, o que o próprio poder público produz. Pode passar, por favor. E aí a importância, né, gente, do nosso papel na construção do território. A paisagem que a gente vivencia é um acúmulo do nosso trabalho de um jeito ou de outro. Eu brinco que assim, então, os arquitetos estão tão ausentes, não participam da construção da cidade. A gente participa da construção da cidade. No pior projeto de arquitetura tem um arquiteto. Naquele desenho da casa mais, enfim, com baixa qualidade, teve um arquiteto ali, porque as nossas competências são necessárias para viabilizar esses empreendimentos. O que acontece, que a gente precisa entender e precisa problematizar, é que a gente também é classe trabalhadora, a gente também depende do trabalho para sobreviver, e por vezes a gente não pode se colocar criticamente dentro do nosso trabalho, porque senão a gente também é mandado embora. Então a gente precisa problematizar essas coisas. O arquiteto é classe trabalhadora, o arquiteto ele não está acima dos trabalhadores, ele é trabalhador também, o dia que ele parar de trabalhar, ele morre de fome. Então, essa relação com o emprego, essa relação com o patrão, vai fazer com que a gente tome decisões que talvez a gente não tomasse, que talvez a gente reprove as decisões, e a gente vai construindo a paisagem desse jeito também. Então, essa foto, né, da cidade de Tiradentes, é uma foto aérea daqui da cidade de São Paulo, uma área periférica, mas super consolidada. A gente vê 3 tipos de ocupação, de implantação, né? Então, eu estou sem o mouse, eu não vou conseguir mostrar, mas a gente tem esses conjuntos em H, que é produção pelo poder público, pelo Estado, através da produção das construtoras, então a gente consegue ver isso aí, Júlia. Consegue verificar racionalização na construção, porque o que importa é você racionalizar para você poder ter o lucro, não está se preocupando com quem vai morar e qual aquele legado para a cidade. Aí a gente tem do lado várias casas, na verdade, que foram feitas no decorrer dos processos por autoconstrução, com soluções individuais, mas diretamente pelas famílias, então elas fazem pela perspectiva de quem vai morar, né, ocupar o máximo de espacinho que dá, subir laje e tal. E a gente tem essa outro empreendimento, que é essas ruas super curvas, que é uma obra do movimento social, do MST Leste 1, com assessoria técnica do ambiente, que é uma obra que prioriza a convivência, o uso, os espaços comuns, prioriza a vida em comunidade de fato. Então, a gente consegue verificar no desenho, no que foi construído na paisagem,
o discurso que está por trás de cada coisa. Então, a paisagem, ela é um resultado de intenções, de ideologias e de política e economia materializado na paisagem. A gente tem que saber avaliar isso. Eu estou falando da cidade de Tiradentes, mas isso está em qualquer lugar da cidade. A gente precisa ter um olhar atento para poder avaliar isso. E aí lembrar que quando você constrói nesses tipos de áreas tão precárias, com tantos problemas, não é simples também você construir algo que você considera tão melhor, porque uma obra dessa, ela tem que vir para agregar, e não para criar mais muros, né? Então, um projeto em si, ele vai intervir no bairro, ele vai incidir, inclusive, no custo da terra, do entorno, de tudo, e quando a gente trabalha pela perspectiva do movimento social, ele tem que vir para qualificar o território, para agregar naquele território. Aquelas famílias não podem entrar em disputa com as famílias que estavam lá, porque se já era escasso para quem estava lá, imagina quando a gente vem com mais famílias ainda. Então, a gente parte do princípio que esses projetos, eles não vão se limitar aos muros desse projeto, eles vão precisar articular outras regiões para que ele possa existir de maneira correta e para que ele possa melhorar também e sensibilizar o entorno todo. Pode passar, por favor. E aí a gente faz assessoria, gente, em todos os estágios de um processo de autogestão. A gente falei do projeto, né, na busca de terreno também, mas a gente faz assessoria técnica em obra, e essas obras não têm construtoras. A gente não trabalha com construtora, a gente trabalha com trabalhadores organizados, ou em cooperativas, ou em empreiteiras. A gente tenta não reproduzir as relações sociais convencionais dos canteiros, que a gente sabe que são machistas, na maior parte das vezes, racistas, né, com uma hierarquização muito forte sobre quem estudou e quem obedece, né, e a gente tenta incluir todas as famílias na participação e na organização desse canteiro. É perfeito? Claro que não, gente. Então, que a gente envolve famílias requer um investimento, um trabalho profissional muito grande, mas de todas as maneiras a gente tenta incidir com que todas as pessoas tenham alguma coisa a contribuir. E o objetivo disso é que elas tomem parte do processo, que elas se responsabilizem pelos bônus e pelo ônus. Isso não é uma construtora da qual você compra e você tem um produto. A gente não tenta reproduzir essa relação desse clientelismo, de quem paga por alguma coisa. Então, você também é responsável por aquilo que você está fazendo. Pode passar para mim, por favor. E às vezes as pessoas têm ideia que obra de mutirão é casinha e tal, muito pelo contrário, a gente, né, principalmente quem está em áreas de cidades grandes, até para atender às legislações, o valor do preço da terra, né, nem nos permite mais construir casa. A gente verticaliza, faz elevador, enfim, a obra não é menos complexa porque ela é de mutirão. Mas, geralmente, as obras de mutirão são mais longas, e isso a gente precisa admitir por uma série de motivos. Primeiro, porque a gente depende de financiamento público, então nem sempre o governo e os agentes disponibilizam os recursos nos prazos certos, existe muito atraso e, consequentemente, a obra atrasa também, e porque as assessorias com seus movimentos sociais, elas acabaram pegando os terrenos e tendo que lidar com os terrenos que sobraram na cidade. São terrenos que não foram interessantes para as construtoras por alguns motivos. Então, quem vai pegar esses terrenos, porque são os terrenos que vão caber no bolso do movimento social, são as assessorias técnicas. E aí são terrenos com grandes declives, com maciços, arbóreos, contaminados, com rio, com nascente, que tem uma série de problemas com os quais a gente precisa lidar, e muitas vezes problemas que não foram lidados por outras pessoas. Então, em grandes casos, a gente trata de um problema pela primeira vez na história da cidade. Esse empreendimento especial tem um declive muito grande, então a gente tem muitas contenções, muitos muros, e as soluções que vão sendo tomadas para isso, para qualificar o ambiente, elas também não são simples, elas não são fáceis. E aí lembrar, quando eu disse assim, cada projeto é um projeto, a gente faz a obra sempre pela primeira vez, a gente não tem projeto que faz duas vezes. Então, quando você faz algo pela primeira vez, tem acertos e tem equívocos também. É diferente de uma construtora que vai fazer aquele carimbo 10 vezes. Chegou na 10ª vez, ele está com um processo de produção extremamente otimizado. A gente não está falando disso. Pode passar, por favor. Agora eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido. Lembrar que o mutirão, ele não é mais... O mutirão não constrói a maior parte da moradia, isso mudou muito.
O mutirão tem muito mais a ver com uma convivência no coletivo, uma convivência com os vizinhos, né? Investir nisso, porque a gente entende que a casa, ela não acaba na construção, né? A noção de moradia ela é maior do que isso, então é importante que as pessoas se conheçam e saibam viver momentos democráticos, né? Que a gente sabe que as questões condominiais, elas são urgentes, às vezes não adianta ter casa se a gente não consegue fazer organização disso mais para frente. Pode passar, por favor. Pode passar. E aí eu entro, né, nesse projeto, que é o projeto Alexa Jafé, que é um projeto que a gente acompanha no ambiente desde 2009, desde a busca pelo terreno. E eu gosto muito dessa foto, porque ela resume na paisagem a quais interesses cada um defende. Então, esses prédios da frente, rosinha, são prédios feitos por construtoras, para faixa 2, que é para quem tem renda até R$5.000, são vendidos, financiados pelo banco, e os prédios de trás são dos movimentos sociais, para quem tem renda de R$1.800, não são vendidos, não são financiados pelo banco, eles estão dentro dos programas de política pública, e não tem construtora nesses empreendimentos, tá? Toda a organização dos associados e das associações. E é nesse empreendimento que a gente vai propor um projeto, em parceria com o CAL, para tentar suprir também algumas coisas que a gente vive na nossa prática, assim. Quando a gente acompanha a obra, todo o processo, né, projeto, vai para a obra, e o pós-obra, são processos longuíssimos, eu estou falando de mais de 10 anos, a gente percebe que o finalzinho da obra, quando as famílias mudam ainda que elas tenham tido acompanhamento quase inteiro dos arquitetos, ainda existem muitas dúvidas, né, de como ocupar o apartamento, com as melhores coisas. Aí as escalas vão mudando. A gente passa de escalas muito grandes e, de repente, a gente vai para escalas de como é que eu prendo uma pia na parede. Então, essas coisas que parecem tão simples, né, sem assessoria técnica, ela não é tão simples assim. Às vezes, as famílias gastam o que não precisam, tomam escolhas equivocadas, e às vezes... enfim, ocupam um apartamento de uma maneira que, de repente, não é mais adequada para aquele grupo familiar, né? Pode passar, por favor, Júlia. Então, esse empreendimento, ele envolve, acho que a Tainá vai falar depois de novo, mas só para lembrar, envolve 3 associações, são 1.104 apartamentos no total, então a gente está falando aproximadamente de 4.000 pessoas envolvidas nessa obra, toda por autogestão e mutirão. Pode passar, por favor. É um terreno numa área periférica da cidade de São Paulo, ela é próxima da rodovia dos Bandeirantes, mas uma periferia muito consolidada, né? Em torno de 45.000 metros quadrados o terreno, era uma gleba, e aí também coube a assessoria técnica fazer todo o processo de regularização, que não é simples e não é rápido. Pode passar, por favor. Cada cor, né, o azul, o laranja e o amarelo, como elas foram divididas, né, são 3 associações que organizam essa obra, há ambiente assessoria nas 3 associações, mas as associações são independentes e podem tomar decisões diferentes umas das outras, né? Então, os projetos são diferentes, cada associação foram grupos de família que participaram de processos participativos diferentes e ocasionaram resultaram em projetos diferentes também. Pode passar, por favor. Então, eu coloco as 3 tipologias, né, de cada lote, para vocês terem uma ideia, né, que são bem diferentes, apesar da proximidade ali, porque a discussão correu de forma diferente. Pode passar, Júlia, por favor. E essas famílias, elas estão nesse empreendimento desde a compra do terreno. Então, quando a associação consegue, através de um programa, fazer a compra de um terreno, no dia seguinte, o responsável pelo terreno é a associação e todas as famílias. E, a partir de então, elas começam a zelar por esse terreno, a cuidar, a trabalhar, porque o que acontecer naquele terreno é de responsabilidade delas. E dependendo do que aconteça, pode inviabilizar a continuidade do processo. Pode passar, por favor, Júlia. Só mostrando um pouquinho dos processos participativos, das conversas, pode passar. Uma assembleia, pode passar. Comecinho da obra, pode passar. A gente investe muito no trabalho técnico-social, que as famílias, elas precisam se emancipar, elas precisam entender quais são seus direitos e como elas podem intervir e lutar para a partir da moradia ter outros direitos respeitados, né? A gente não é ator da cidade, a gente é sujeito, a gente tem que ir lá e lutar pelo que a gente quer e o que está garantido para a gente pela Constituição. Pode passar.
E eu vou explicar bem rapidinho, conceitualmente, o que era esse projeto. A gente, quando abre o edital do CAU o ano passado, a gente, e lendo o edital e o formato que ele poderia, que ele aceitaria, a gente pensou em fazer um projeto que popularizasse um pouco, bastante, na verdade, a atuação profissional dos arquitetos junto àquelas famílias, né, junto à classe trabalhadora. Porque até então eles tiveram experiência na compra do terreno, na elaboração do projeto e na elaboração de obra. Mas eles não tiveram, não tiveram a proximidade com coisas em escalas menores, né, para falar um pouco dentro do apartamento. Todos esses processos são trabalhados sempre numa escala muito do coletivo, né, das decisões da maioria, democrática e tal. Então, esse projeto, ele vinha também para a gente dar mais visibilidade aos anseios individuais das famílias. Então, é um projeto que vem para popularizar a prática da questão do arquiteto e contribuir também com o desenvolvimento dessa percepção e da obra desses projetos, desse empreendimento. Alex Jafé. Pode passar, por favor. Então, é um projeto que ele vai ter 3 objetivos: atendimento às famílias participantes, elaborar um manual de boas práticas, que é como é que você faz as coisas depois dentro do apartamento, e fomentar a prestação de serviços naquela região. A gente está falando de 5.000 pessoas ali, e dentre esses trabalhadores, né, a gente tem pedreiro dentro do mutirão, tem pintor, tem uma série de outras profissões em que eles podem se fortalecer ali. É um grupo muito grande e que pode priorizar entre eles a prestação e atendimento de serviços. Pode passar, Júlia. A gente dividiu, né, esses atendimentos pelas associações, então acho que a Tainá vai falar um pouco, cada associação tinha uma necessidade diferente desses atendimentos, mas de uma maneira geral, era uma fase 1, né, para a gente atender as famílias e explicar o que elas poderiam fazer naquele apartamento, ou para a escolha do apartamento, tem família que não escolheu ainda, ou para uma contrapartida que elas vão dar para finalizar a obra em serviço, e depois o que elas poderiam fazer depois que elas se mudam mesmo, depois que elas se mudarem, quais as alternativas e quais as possibilidades que existem de ocupação. Pode passar. Aí as potencialidades, né? A gente atender individualmente as famílias, então os arquitetos atenderam a cada família dentro ou do apartamento que a família já tinha escolhido, do tipo de apartamento que a família tinha escolhido, ou nos apartamentos padrões que elas poderiam escolher, mostrando ali na prática, né? Usando aquele apartamento enquanto um instrumento didático mesmo, para explicar o que é isso, o que é aquilo, onde passa uma tubulação, enfim. O tipo de material que poderia ser aplicado, e os limites é que a gente não conseguiria fazer projetos executivos, né? A gente não conseguiria chegar nesse grau de detalhamento. Pode passar, por favor. Para tanto, a gente contratou, só para essa fase de atendimento, o projeto inteiro foram contratados 30 arquitetos, mas para a fase de atendimento são 20 arquitetos que fizeram atendimento direto às famílias. E uma média, cada arquiteto atendeu mais ou menos por dia, em torno de 3 famílias, mais ou menos. Então, no processo de 2 meses, a gente chegou a atender aproximadamente 600 famílias individualmente, né? E produzindo peças gráficas, as famílias vão receber agora as plantas dos seus apartamentos, o que foi decidido, o que foi elaborado junto com o próprio arquiteto. E sempre com o objetivo de otimizar a ação, otimizar recursos e qualificar aquele espaço. Pode passar. É um manual de boas práticas, que é o que a gente faz agora, é a última fase do projeto, que é um manual que auxilia no momento do condomínio também, o que eles podem e não podem fazer no apartamento, quem chama, para quem avisa, porque pela nossa experiência são coisas que acontecem, que são recorrentes. Pode passar, por favor. E essa ligação, né, fazer com que as famílias... que as famílias tenham um contato mais direto entre elas, às vezes de uma associação para outra, inclusive, nessa rede de prestação de serviços, né, que elas se fortaleçam nesse sentido. Pode passar? Acho que acabou. E aí, só para fechar, antes de passar para a Tainá, lembrar que todos esses atendimentos, né, a gente atender individualmente as famílias e dar possibilidade, acho que a Tainá pode falar um pouco disso, e eram muitas possibilidades, né, os apartamentos, a gente tinha muitas combinações diferentes, elas também só eram possíveis porque a gente, lá atrás, né, quando a gente fez no começo a elaboração dos projetos, a gente, por ter feito um projeto junto com as famílias, já se foi permitido deixar muitas alternativas, né, espaços que de fato permitissem a discussão. Então, a gente não está falando de um apartamento de 42 metros quadrados,
em que dificilmente você consegue mudar a geladeira de lugar, porque ela foi feita para colocar ali, se ele tirar dali, não tem onde colocá-la. A gente está falando de apartamentos de 58, quase 60 metros quadrados, e que existe uma flexibilidade ali de layout mesmo, né, que possa atender a várias tipologias. Pode parecer um exagero, mas acho que eu queria até que a Tana falasse um pouquinho. Teve uma hora que a gente falou assim, gente, vamos dar menos opção, porque existem muitas opções. Então, aquele espaço, todos os apartamentos, e apesar de serem 3 associações e terem as suas tipologias muito diferentes, elas permitiam muitas combinações. E isso, acho que era uma das coisas mais interessantes do projeto, fora o convívio direto, né, a escuta a essas famílias, as suas vontades, os seus anseios. Acho que é isso, eu vou passar para a Tainá, para não tomar o tempo dela, e também abrir se alguém quiser fazer perguntas, para a gente ter um formato até um pouco mais dinâmico, tá bom? Obrigada, viu, gente? Oi, gente. Então, maravilhoso, Renata, como sempre. Então, esse projeto, desde que eu entrei na Unesp, eu sempre quis trabalhar com moradia, né, com a questão social, sempre foi muito importante para mim, e sempre que alguém me perguntava, eu falava, eu sempre ouvia a mesma coisa, que era, na faculdade você consegue, depois, não. E conforme, né, o tempo vai passando, você vai se aproximando de se formar, isso acaba gerando uma angústia na gente, né, de, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Né, cheguei até aqui. E eu acho que esse projeto, né, que eu participei, eu fui uma das 20 arquitetas que participou dessa última fase do projeto, do atendimento às famílias, ela foi muito importante, né, foi muito enriquecedora, uma experiência muito importante que eu acho que todo arquiteto deveria passar para a gente entender um pouco, né, do direito à cidade, né, do acesso, da questão da moradia, eu acho que é muito importante. Pode passar, Júlia. E aí, esse processo todo, ele começou com a capacitação. Então, foram 3 dias, né, em que a gente, as pessoas do ambiente, né, a Renata, os outros coordenadores, eles conversaram com a gente, instruíram, e a gente também teve contato com as lideranças desses 3 movimentos, né, das 3 associações, que foi muito importante, né, entender um pouco da história dessas pessoas, da luta dessas pessoas, dessas famílias. Eu acho que seria até um pouco desrespeitoso, sabe, a gente chega lá sem saber, sem entender um pouco da luta, porque até nos atendimentos era uma coisa recorrente, as pessoas chorarem com a gente, sabe, assim, né, porque é um processo, eles estão lá há mais de 10 anos, então, assim, é um processo de luta muito grande, né, e eles construíram um projeto que é muito incrível. Eu acho que a gente só tem a dimensão do que é esse projeto quando você chega lá e olha tudo aquilo, porque é realmente incrível. E aí o segundo momento dessa capacitação foi a gente entender o que a gente ia fazer com as famílias, porque até então a gente sabia que a gente ia ter esse atendimento, mas a gente não sabia como ia ser, né? Então foi o momento que a gente entendeu que eram atendimentos individuais, então era um arquiteto e a família para falar de questões do apartamento mesmo. E aí, assim, conversando com outros arquitetos depois que entraram junto comigo, foi aquele momento da síndrome do impostor, que todo mundo ficou assim, meu Deus, será que eu vou conseguir atender as famílias? Será que vai ser... será que eu vou conseguir passar as informações? Será que eu vou, né, dar conta disso? Porque é uma coisa muito séria, muito importante, né? O peso das nossas palavras, né? Renata sempre falava, isso é muito importante, é uma coisa muito séria, né? Pode passar, Ju. E aí, nesse momento, que ambiente trouxe para a gente essa segurança, né? Esse respaldo mesmo, né? A partir desses documentos aqui também, além né, de toda a capacitação, a partir desses documentos, né? Que primeiro era o roteiro do arquiteto, então ali estava escrito tudo que a gente, todas as etapas do atendimento com a família, além de dúvidas, coisas que poderiam surgir nos atendimentos, né?
E, além disso, os coordenadores, eles estavam sempre lá, então dúvida a gente mandava e era sempre respondido, então a gente acabava... Porque, assim, as famílias, elas são muito múltiplas e acabam surgindo dúvidas de coisas que a gente nem imaginava, né? Então, era muito importante ter esse contato lá também. E, além do roteiro do arquiteto, a gente tinha essa caderneta, que é a da foto, que era da família, então a família, além dela ter o atendimento, ela saía de lá com essa caderneta que tinham várias informações técnicas que eram muito importantes, né? E aí a caderneta variava de acordo com a tipologia do apartamento, quando já tinha sido escolhida, ou de acordo com as associações, né? Que variavam. Então, a família, ela tinha respaldo daquilo que a gente estava falando na caderneta, até para um uso futuro. Então, por exemplo, ali tinham as plantas, né, dos apartamentos, ali estava falando nas paredes que podiam ser movidas, as que não podiam. Então, assim, acaba sendo um documento até para, sei lá, daqui 10 anos a pessoa quer fazer uma reforma, ela sabe ali onde ela pode mexer, onde ela não pode. Né? Então, eu acho que essa foi uma parte muito valiosa também do atendimento, esse produto para as famílias. E, além disso, o projeto também, né, que a Renata falou, né, então as famílias, em cada associação era de um jeito, né, mas as famílias, todas elas que passaram pelo atendimento, elas receberam, né, de uma forma ou de outra o projeto, né, vão receber, o projeto do apartamento, né, até para ajudar nessa noção, né, desse entendimento daquele espaço, de como poderia ser usado esse espaço. Pode passar, Júlia. E aí a primeira associação que a gente entrou foi a HD, né, então a gente ficou 4 finais de semana lá. Lá, o atendimento, ele era um pouco mais demorado, né, porque ele era um pouco mais complexo, porque eles já tinham escolhido os apartamentos. Então, eles entravam numa tipologia que era igual à tipologia que eles iam morar, e ali a gente fazia essa primeira etapa do atendimento, que era falando sobre uma lista de materiais que as famílias poderiam comprar, né, e aplicar no apartamento. Então, essa era uma parte muito importante, porque tem toda a questão da caixa, da fiscalização, e essa é a parte da obra mesmo, né, que seria feita durante a obra. Então, era muito importante a família entender, né, que foi o que estou repetindo o que a Renata falou, né, mas essa questão, a questão, por exemplo, de como você vai fixar essa pia na parede. Então, eram várias pequenas questões que eram muito importantes e que estavam ali contidas e a gente tinha que falar sobre. E a segunda parte desse atendimento era justamente montar o layout do apartamento com a família. Pode passar, Júlia. E aí, essa foto aqui é uma das fotos que a gente colocava no nosso relatório, que era assim, a gente tinha a planta daquele apartamento e a gente tinha esses vários modelos de possibilidades de layouts que cabiam ali dentro, né? Então, foi o que a Renata falou, são apartamentos que eles são muito múltiplos, eles têm muitas possibilidades de uso, né? E ali a gente começava a conversar com a família um pouco sobre isso, entender quais eram as necessidades de cada uma delas para fazer, para chegar ao melhor layout possível. E aí, claro, sempre tinham as adaptações, né, diante dessas pecinhas que a gente ia montando. E aí também entra uma parte que é muito da sensibilidade de ouvir as pessoas, né, de ouvir as famílias e de realmente entender, né, o que elas estão passando, o que elas estão passando para você. E às vezes a gente usava, por exemplo, o giz, a gente desenhava no chão. Então, assim, ó, aqui a mesa ela é desse tamanho. Se você fizer a mesa desse tamanho, o sofá fica esse tamanho para o sofá. Então, assim, ir mostrando, porque às vezes, pelo menos nos meus atendimentos, muitas das famílias que moram em casas hoje, elas chegavam falando que meu apartamento é muito pequeno, não cabe, não sei o quê. E elas saíam de lá com uma visão totalmente diferente. Porque eu falei assim, não, o apartamento não é pequeno, tá vendo? Cabe isso, cabe isso. Então, assim, eu acho que foi, assim, uma experiência muito enriquecedora para os dois lados. E essa parte de entender também, de
porque também a gente fica muito no rato, vocês não mais, né? Mas assim, no ateliê, desenhando, e a gente esquece de como conversar com as pessoas, sabe? De ter esse tato, essa sensibilidade mesmo, né? Da fala, de falar com outra pessoa que não seja arquiteto também, gente, que raia layout, sabe? Isso são coisas que a gente vai aprendendo, né, e assimilando no processo, né. E aí aqui também, falo disso agora porque, né, na HD, uma coisa que eu percebi nesses atendimentos era que, assim, a maioria das pessoas que a gente atendia, pelo menos no meu caso, foi assim, eram as mulheres. E na maioria dos casos em que as mulheres estavam acompanhadas, as mulheres eram casadas com homens, esses homens não participavam dos mutirões, das obras, né? Que foi uma coisa que já tinha sido falada para a gente na capacitação. E era uma coisa, assim, era um ponto, não diria um problema, mas um ponto de dificuldade na hora do atendimento. Porque essas mulheres, elas participavam, elas já sabiam, elas estavam inteiradas, assim, você começa uma frase, ela termina, porque ela já sabe, ela participa das decisões. E aí teve certos momentos que os maridos, né, que não participavam, né, tinham maridos que estavam ali pela primeira vez, sabe? Que faziam perguntas, levantavam questões que eu não imaginava, sabe? Teve um homem, por exemplo, que me perguntou, falou, mas eu vou colocar o material aqui no apartamento e se derem ele para outra pessoa? Aí eu já falei, tipo, não, gente, esse apartamento ele é seu, a chave é sua, ninguém vai entrar aqui. Aí ele, mas aí eu vou comprar o material, a obra vai colocar e não vai ser do meu jeito. Aí eu falei, sim, com certeza do seu jeito não vai ser. Porque, assim, é muito difícil, como que a obra vai executar 400 apartamentos do jeito de cada pessoa, sabe? Mas vai ser de um jeito bom, com certeza vai ser de um jeito bom. E aí a esposa dele já cortou ele e falou assim, você não tá vendo esses prédios aí? Foram todas a obra que fez, como que a obra não vai fazer de jeito bom? Então essas eram questões que sempre apareciam, quando a maioria, alguns casos, né, dos meus atendimentos, o casal era atuante no mutirão, mas a maioria, quando tinha a mulher era sempre quem estava à frente, né? E também os casos de machismo eu acho que eram mais fortes na questão dos homens que não estavam na obra. Porque teve um caso também que eu atendi de uma mulher que ela era titular do apartamento, e assim, ela chegou, sentou comigo, eu fui explicar toda essa parte dos materiais, né, que é uma parte um pouco mais extensa e tal, e aí tinha um homem com ela, não sei qual a relação deles, mas ele não ia morar no apartamento, e aí ele simplesmente foi pra varanda e ficou lá, e falou, como quem diz, tipo, que essa garota tá falando aí, eu não me interessa não. E tudo bem também. E aí, em certo momento, ele voltou, aí primeiro ele perguntou se eu era engenheira, né? Porque se você está na obra, você é engenheiro. Imagina um arquiteto na obra? Impossível, né? E aí depois ele falou para ela, ele falou, você pode mudar esse ponto de TV aqui e rasgar essa parede aqui. E aí eu fui explicar para ele que não podia rasgar a parede. E aí ele virou para mim e falou, não tô falando com você não, é com ela. E aí, assim, eu segui, né, por dentro, engoli aquilo e continuei meu atendimento com ela, porque ela, inclusive, revirou o olho, como quem diz assim, esquece, ignora ele, e eu continuei meu atendimento. Só que, assim, o que eu percebo disso é que, em relação aos homens que estão no mutirão, isso não acontece tanto. Óbvio, aconteceu, mas, assim, não acontece com a mesma frequência, com essa mesma cara de pau, sabe? Eu acho que como o mutirão, ele é feito por mulheres, né? Eu acho que tem esse entendimento maior dessa relação, eu acho que tem um respeito maior, né? Dentro de todo esse processo, né? Porque são as lideranças que conversavam com a gente, que estavam lá, eram 3 mulheres, né? De cada uma das associações, né? Então,
é um projeto feito por mulheres. Pode passar, Julia. E aí a gente chega na Noroeste, que foi a segunda associação, e aí lá o atendimento já era diferente, porque eles não tinham escolhido ainda os apartamentos, né? Então esse atendimento era muito sobre criar uma estratégia de escolha junto com a família, para que no dia da escolha do apartamento, ela tivesse vários apartamentos em mente, para que ela não saísse de lá frustrada. Porque a escolha dos apartamentos, né, diferente do que acontece geralmente nesses prédios de construtoras, ele não é um sorteio, né? As pessoas têm uma pontuação que né, tem vários requisitos, participação, enfim, e a partir dessa pontuação que as pessoas vão escolher primeiro ou depois os apartamentos. A gente, inclusive, participou da escolha das últimas 30 tipologias da HD. Mas, então, aqui, esse atendimento era muito voltado para isso, né? Então, a gente falava de insolação, a gente falava das vistas, então, da questão do barulho, dos espaços que tinham mais barulho, ou menos barulho, das necessidades de cada família mesmo, né? Então, tinham famílias que faziam muita questão do sol, tinham famílias que faziam muita questão de estar virado para a rua, né? Como aqui nessa foto, essa rua de terra vai ser uma rua pavimentada, né? Então, a gente lidava muito com essa questão, e na Noroeste a gente tinha a questão também do terceiro quarto, que foi uma demanda das famílias. Então, a gente também participava da instrução de como seria a abertura dessa porta para esse terceiro quarto, e a gente participava também falando da planta, né, do layout de cada um dos apartamentos, mas de uma forma um pouco mais ampla, né, porque a gente entendia que não fazia muito sentido você falar muito especificamente de cada uma dessas possibilidades, a família ainda não tinha escolhido o apartamento ou a tipologia que ela ia morar, né? E foi até nesse momento que a gente falou que tinham muitas tipologias, muitas possibilidades de layout, né? Então, foi nesse momento. Então, mas era importante a gente falar disso com as famílias, justamente também para elas começarem a entender esse espaço, né? Ver e usar como inspiração mesmo, porque tem famílias que chegam lá, principalmente na HD a gente vê muito isso. Tinha família que chegava lá, ela já sabia tudo que ela queria no apartamento. Eu falava, não, isso aqui vai ficar aqui, aqui, aqui. E a gente só anotava, tipo, ótimo, né? Você vai receber seu projetinho no final. E tinha famílias que não, que tinham mais dúvidas, né? Então, assim, a gente ia... E aí, por exemplo, na Noroeste, a família que tinha 5 pessoas, ela ia receber várias plantas para um apartamento de 5 pessoas, né? E assim, variava. Então, foi basicamente isso. Pode passar. E aí a gente chega na Anjos, que foi a última associação que a gente ficou, que assim, deu dor no coração sair da Anjos. Eles estão muito próximos do processo de escolha dos apartamentos também, vai ser agora dia 25 de setembro. Então, essa era uma questão que estava muito... né, aparecia muito, então a gente falava também, né, sobre a questão da insolação, sobre as potencialidades de cada apartamento, e assim, em todos os apartamentos, nosso papel era sempre trazer as potencialidades de cada um, sabe? Porque as pessoas sempre chegam e falam, tipo, eu não sei por que colocaram esse tanque aqui, e aí a gente ia lá e explicava, não, porque foi a decisão, conjunto, esse tanque aqui, porque imagina, então a gente sempre, assim, trazendo soluções, né? Eu acho que, assim, sempre apoiando o projeto, eu acho que esse era muito nosso papel também, né? Essa era uma coisa que no começo da capacitação sempre falava, tipo, a gente não pode criticar o projeto, mas também não tinha que criticar, eram projetos muito bons, eu falava isso para todas as famílias, todos os atendimentos, e trazer mesmo a potencialidade de cada uma das unidades, né? Porque às vezes as diferenças entre elas ali, principalmente na Anjos e na Noroeste, também eram pequenas.
né? Só que as famílias começam uma a falar para outra, não, porque eu quero apartamento que entre pela sala. Ai, não, então eu também quero, então eu também quero. E assim, só que alguém vai ficar com o apartamento que entre pela cozinha, né? E é importante mostrar para as famílias, né, falar que assim, o apartamento que entra pela cozinha, ele também é muito bom. Dá para você fazer muita coisa legal nele também, né? Então, assim, muito trabalhando para evitar também a frustração das famílias nesse no processo de escolha, né? Então, na Anjos, a gente teve esse processo, falar desse processo da escolha, e a gente também trouxe a questão dos materiais, né? Só que como na Anjos eles também não escolheram os apartamentos, essa questão da compra dos materiais, a gente falava de uma forma um pouco mais ampla, né? A gente falava qual material seria, por exemplo, você tem que colocar azulejo do chão até 1,60 de altura, mas era uma coisa muito mais ampla do que foi na HD, por exemplo, porque eles já estavam nesse processo, né, comprando os materiais. Eu atendi pessoas que falaram, tipo, comprei semana passada, se eu tivesse a caderneta semana passada, teria sido muito mais fácil. Falei, então, mas agora tá aqui, o resto que você for comprar, você já tá com ela e ela vai te ajudar, né? Então, na Anjos também foi basicamente isso. Pode passar. E aí aqui, né, uma foto da gente no nosso último dia. Como dá para ver, aqui estão o grupo dos 20 arquitetos, e estão aqui, né, os coordenadores e algumas pessoas da Anjos, né? E aqui eu acho muito importante falar que é uma coisa que sempre foi muito batido na tecla com a gente, que o lugar do arquiteto também é na obra, sabe? Tipo, é um estigma que colocaram e que a gente acha que a gente não é competente, mas assim, a gente tinha na HD, a gente tinha a Nathalie gerenciando obra, a Renata gerencia a obra. Então, assim, principalmente mulheres, né? Porque a autogestão é feita por mulheres, as assessorias são feitas por mulheres, né? A gente tem a Bel. Então, assim, é muito importante que a gente, enquanto arquiteto, a gente como mulher, a gente se coloque nesses espaços, porque a gente é competente, a gente pode fazer isso, e é nosso lugar, gente. É para lá que a gente tem que ir. É isso. Obrigada. Eu amei a apresentação de vocês. A gente vê como é importante ver escritórios de arquitetura trabalhar com a singularidade e a qualidade da casa para essas pessoas, né? Casa parece que está difícil de achar. A gente que está imprudente percebe quando a gente vai fazer muitos trabalhos que a gente acaba indo, acho que a Tainá sabe, né? O Jardim Morada do Sol, o João Domingos Neto, que trabalha muito com Minha Casa Minha Vida, que é aquele que são um conjunto habitacional com casas, né? E aquele mar de padrão, assim. E toda vez que a gente vai fazer um trabalho lá, a gente percebe como isso afeta bastante o dia a dia das pessoas, né? E a relação delas com o espaço. Eu vou, então, abrir aqui para quem quiser fazer perguntas e eu vou deixar aqui no chat o formulário para quem quiser a presença aqui na oficina. Só para completar, Júlia, acho uma coisa importante que a Tainá falou, né? Que é isso, os arquitetos ocuparem seus espaços, né? A gente não sei exatamente por qual motivo, a gente aprende que a obra de fato não é um lugar de arquiteto, quem tem que coordenar a obra é um engenheiro, né? E isso não é necessariamente verdade. Né? Nós temos engenheiros no ambiente e adoramos ele, em especial. Temos um engenheiro, na verdade, né? Adoramos o João, já tivemos outros, mas esse papel de articular, esse papel de mediar, faz parte das nossas competências e da nossa formação profissional. Né? Então, a gente na faculdade, se a gente for fazer uma análise, a gente aprende um pouco de tudo, né? A gente não se especializa em nada. E a obra, e lidar com o movimento social e com as famílias, é um pouco disso, é você aprender um pouco de fundação, você aprender de elétrica, você aprender sobre o sistema capitalista, você aprender sobre as famílias no dia do final de semana, a pintura da parede. Então, assim, é de fato um trabalho muito, muito amplo, né? E eu entendo que
faz parte das nossas competências fazer essas mediações. E claro, né, que quando eu falei lá, não vamos reproduzir, né, as relações dos canteiros tradicionais, é um pouco isso também, é bastante isso também. É a gente fazer com que os nossos canteiros, no nosso trabalho, no nosso agir, não só as mulheres, mas os homens também, estabeleçam novas relações sociais dentro do próprio canteiro, né? A gente tem um canteiro que, óbvio, não é perfeito, a gente pode problematizar, porque o canteiro, ele não é uma ilha de excelência, ele não é uma bolha, né? Ele sofre influência de todos os lugares. A gente está no canteiro no período, mas em outros momentos a gente está vivendo a cidade, e a cidade é excludente, a cidade é machista, a cidade é racista, né? A cidade é homofóbica. Então, o canteiro, ele vai reproduzir essas coisas também. E aí cabe a gente, naquele espaço, ressignificar aquilo, né? Então, quem convive nesses canteiros, a gente não ter hierarquia não quer dizer que não tem organização, não quer dizer que não tenha divisão de trabalhos, não quer dizer isso. Só quer dizer que a gente tenta fazer com que as decisões de fato sejam mais descentralizadas, que a gente incentiva a participação das famílias nessa decisão. E entre a gente procura trocar bastante também. Então, até o jeito de falar com o profissional é diferente de um canteiro convencional, não tenho dúvida nenhuma. Então, existe, acho que acima de tudo ali, um respeito muito grande pelas pessoas. E eu insisto assim, não estou romantizando o canteiro autogerido, porque existe uma série de complexidades postas ali que cabem problematizar, que cabe crítica. Mas existe uma grande vontade ali, um grande anseio de fazer diferente. E eu acho que é desse ponto de partida que a gente sai. Acho que é isso. Gente, eu vou falar, eu perdi o comecinho, tá? Desculpa, eu tava na reunião para organizar a oficina de amanhã. Mas, primeiro eu queria agradecer, né, a Rê e a Tainá por toparem fazer a atividade. Acho que é muito legal, acho que é uma perspectiva muito diferente, assim, até do que a gente tem como obra, né? Acho que a gente... os cursos de arquitetura, eu acho que eles vão ser muito marcados, assim, pela localidade onde eles estão inseridos, né? Então, você vê que a galera que é de São Paulo, quando o primeiro semestre de arquitetura já está fazendo prédio, a gente que é do interior entra nas outras questões, mas a escala é muito menor, né? Então, eu acho que ver um projeto dessa escala, eu acho que dessa importância, assim, e autogerido, né? Eu acho que isso nossa, muda muito, assim, muda muito mesmo, assim. Na segunda eu vou começar a estagiar nessa obra, né, na Anjos da Paz. Tô muito feliz, assim, e vai ser uma experiência incrível, né. Aí eu queria jogar uma pergunta que eu carrego comigo, que a gente tem a disciplina no terceiro ano de políticas de habitação, né, políticas de habitat. E aí a gente vai estudar toda a história aí, né, de produção habitacional no Brasil e financiarização, nananana. Aí, quando a gente chega na década de 90, que vai entrar nesses programas de autogestão, nos programas de mutirão, principalmente, né, a gente tem uma fala, tem uma professora que ela faz uma fala, de que não é possível você fazer isso em grande escala, que a autogestão não é possível de ser feita em grande escala. E aí eu queria saber de vocês, assim, como que vocês veem, né, não necessariamente se é possível ou não pensar, por exemplo, sei lá, Minha Casa Minha Vidas, né, não necessariamente se é possível aplicar a autogestão no país todo, né? Mas pelo menos assim, ser uma experiência para além, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida Entidades, né? Que é uma porção, uma fatia muito pequena. Vocês acham que seria possível implementar isso como uma política pública em escala federal? Queria saber de vocês, assim, como que vocês veem isso? Vitor, é que é assim, né? A sua professora que falou que a autogestão dá para ser aplicada em larga escala, é verdade, porque ela precede de muita organização social. Assim, a obra é uma parte do todo. Se você vai trabalhar lá, você vai ver. A obra é um pedacinho de um esquema, de um processo muito longo, né? Então, quando a gente trabalha com os movimentos sociais, os processos de achar terreno, projeto, aprovar, obra e final de obra, sei lá, dá 10, 12 anos. Então, as pessoas têm uma urgência muito maior para morar. Não é qualquer pessoa que cabe dentro do movimento social, porque o movimento social vai exigir uma participação de você que não necessariamente você
tem condições de fazer naquele momento que você está de vida. Então, eu entendo que o correto seria ter muitas políticas habitacionais para vários tipos de perfis e famílias diferentes. Então, cabe à política habitacional a autogestão, com certeza. Cabe à política habitacional a alocação social. Cabe à política habitacional um sistema com construtor, assim, para famílias que não têm condição, porque para ter organização, você precede de um outro tipo de coisa. Quem está nas áreas de maior vulnerabilidade social não tem condição de se organizar, né? Então, assim, eu entendo que deveria compor, dentro da política habitacional, uma série de estratégias, para que a autogestão fosse um elemento importante, mas que tivesse várias outras, porque existem muitas frentes e muitas assessorias que trabalham com vários pontos diferentes, e todos são muito válidos. A qualificação, a reforma de unidade habitacional, né, por exemplo, em áreas de favelas, urbanização, então tem muitos campos para ser trabalhado. Então, nesse sentido, eu entendo que, de fato, a autogestão com esse processo, ela não é a solução do mundo, porque ela demanda de um envolvimento, de uma participação, que não é toda a sociedade que tem condição de fazer. Isso eu tenho de forma muito, muito clara. No Brasil, né, o Minha Casa Minha Vida Entidades, ele foi um programa muito pequeno, a maior parte das famílias, das pessoas nem conhece, mesmo dentro da arquitetura, né, não entendem qual a diferença dele para a construtora, e a diferença é enorme em vários sentidos. Enfim, poderia ficar horas aqui falando sobre isso, mas ele foi executado em território nacional. Então, a gente tem várias experiências em outros estados que fizeram autogestão. E aí é isso, a autogestão, ela tem um eixo articulador, mas ela não tem uma fórmula de bolo. Então, o que São Paulo fez, e acho que a Tainá pode falar muito disso, a Anjos da Paz, que é uma associação, trabalha diferente da Oeste, que trabalha diferente da HD, dentro de um mesmo canteiro, dentro de um mesmo loteamento. Imagina se a gente for comparar com a autogestão que aconteceu no Maranhão, com a autogestão que aconteceu em Curitiba, com a autogestão que aconteceu em Minas. E você mesmo disse, né, quem está no interior vai construir mais casa, tem que construir mesmo, porque não tem sentido, se existe, vocês têm que atender a legislação, o plano diretor, enfim, não tem sentido colocar um prédio aí. Então, isso aconteceu em vários lugares do Brasil. Então, quando a gente pega o que aconteceu de autogestão em outros estados, é muito diferente de São Paulo, não é melhor ou pior, é totalmente diferente, porque a relação com o governo também era outra, com as famílias, com o terreno, com o projeto, com a assessoria. Então, eu entendo que o caminho seria ter muitas frentes, né? Ter várias frentes mesmo, porque cada estado, cada lugar tem uma realidade muito diferente, muito diferente. Tainá, você não quer completar, minha flor? O João Paulo levantou a mão também. Não, eu concordo totalmente com o que você falou. Lá a gente, né, o Vitor vai ver, lá eles são completamente diferentes, né, até no resultado dos projetos, né. Então, a Noroeste, por exemplo, eram prédios de 4 por andar, enquanto na Anjos já eram prédios com 10 apartamentos por andar e 6 apartamentos por andar, né? E são decisões tidas na associação pelas famílias, né? E eles estão ali um do lado do outro, né? Abordagem para cada um. Então, assim, né? Na Anjos, a Terezinha, ela estava sempre ali, em cima de todo mundo, tipo, gente, vamos para atendimento, né? É importante. E aí também não sei se isso foi... O que eu senti aqui já tô fugindo da pergunta, mas assim, isso é interessante, que eu senti que com o passar das semanas, né, não sei se pela diferença de cada abordagem, de cada associação, mas que iam mais famílias se inscrevendo para os atendimentos, né? Aí não sei se pela abordagem, se, né, pelo boca a boca, né? Algumas pessoas a gente até ouvia falar, tipo, eu não vinha no atendimento, mas aí minha amiga falou que veio, gostou, tal, então eu vim também. Então, assim, não sei se por qual dos dois e se pelos dois motivos também.
Oi, gente. Primeiramente, muito obrigado por estarem aqui ajudando com uma oficina. Muito obrigado por estarem aqui ajudando a construir a Semana da Arquitetura também. Eu entrei agora, assim, na oficina, e eu queria saber, eu assisti a palestra de vocês e achei muito interessante, assim, sabe? É, a maneira que vocês projetam mesmo, sabe? E o jeito que vocês conversam com as pessoas, que vocês fazem para falar com elas, né? Parece ter muito um cuidado. E a gente, nessa semana, a gente está se questionando bastante sobre a cidade em si, né? Daí eu queria saber um pouco sobre a inserção se vocês têm um pensamento da inserção do projeto com a cidade também, não sei, porque vocês até pontuam isso, né? Ou como as pessoas se apropriam, talvez, de espaços públicos que sejam criados entre os prédios ali, porque esses espaços, eles existem, né? Tipo, a gente vê na cidade, eles vão sendo criados conforme a habitação é criada, né? Tanto que na faculdade a gente aprende muito isso, né? Criar cidade é criar habitação. Então, como vocês pensam mais ou menos isso? Não sei. É, era mais essa minha pergunta. Eu acho que assim, primeiro que eu acho que os arquitetos que trabalham nessa área, eles partem de um ponto de partida com as famílias, de famílias que já estão envolvidas com o movimento social. E o movimento social, ele vai pautar o direito à cidade. É claro que a habitação, a gente fala que é a porta de entrada desses direitos para aquelas famílias. Quem chega no movimento social por moradia, quer moradia, não está chegando lá por conta do ônibus, nem por conta da escola, muito menos da saúde. O movimento social é de moradia. Então, ele vai chegar por um motivo muito próprio dele, por um problema individual. E ele, quando chega no movimento, ele vai ser acolhido, mostrando que a solução dele tem que ser coletiva, porque sozinho ele não tem força. E quando a gente vai discutir de forma coletiva a moradia, você vai ter que discutir a moradia para fora do muro da moradia. E aí você vai ter que discutir a cidade. É impossível você discutir qualidade de vida sem discutir os seus vizinhos, sem discutir os seus serviços. Então, esses processos todos, né, para além de discutir se a unidade habitacional vai ter 40 metros quadrados ou vai ter 60, né, porque isso também é uma decisão em conjunto que vai interferir na obra e no financiamento, enfim, eles também vão discutir, vão problematizar o impacto deles no bairro, né? Então, a gente cria grupos, né? Dentro, imagina, a gente tem 1.104 famílias nessa obra em especial, mas existe uma prática dentro da assessoria e dos movimentos com os quais a gente trabalha, de criar alguns grupos para discutir as relações com o entorno, né? Então, a gente tem um grupo da saúde que vai discutir, vai levantar se tem UPA, se tem hospital, posto de saúde, se vai conseguir atender, discutir mesmo as questões de transporte, saneamento, né? Essa obra em especial tem uma estação de tratamento de esgoto dentro do empreendimento, né? Que recolhe e trata 1.104 unidades, né? Então, assim, vai tendo uma série de cuidados ali que, se todo mundo da cidade tivesse, a gente viveria num lugar muito melhor, vocês podem ter certeza. Então, a gente sempre tenta, e não só disso, tem grupos que vão falar de geração de renda, tem grupos que vão, a gente, nesse empreendimento especial, tem uma questão com o meio ambiente também, então vai problematizar as questões com o meio ambiente. Então, todas essas questões que vão permeando a obra e aquele bairro, eles vão incidindo em qualidade de morar, e vão incidindo em outros pontos de discussão da cidade, até para trazer investimento, né? A briga junto à subprefeitura, a própria prefeitura. Então, assim, a ideia desse processo todo, eu sempre falo que, assim, o objetivo inicial é a casa, ponto. Durante o processo, por conta da casa, tanto a assessoria quanto o movimento social têm a oportunidade de criar outras pautas, de trazer outras pautas que estão extremamente relacionadas ao morar. E aí essas famílias, muitas, não todas, né, gente, vão se apropriando dessas pautas, e isso acaba perpassando a obra, né? Essas famílias vão morar lá e elas vão... Tem muitas famílias, né? A gente tem experiência, a Ambiente vai fazer 30 anos, e a gente acompanha até hoje empreendimentos que têm 20 anos de construído, 25, sei lá, enfim, a gente tem contato com a maior parte deles ainda. Então, são empreendimentos também que ajudaram a articular o próprio bairro, a melhorar
os acessos, melhorar, às vezes, a coleta de lixo, melhorar, criar pessoas que participam dos conselhos gestores dos bairros aqui em São Paulo, né, Conselho Municipal da Habitação. Então, assim, eu entendo que esses espaços, né, esse espaço que é criado para discutir a casa, ele é um espaço rico para discutir várias outras questões que englobam a cidade, e entender quais as relações da cidade com a política. As pessoas precisam compreender isso. Né? As pessoas precisam entender que todas as ações estão diretamente relacionadas, todas, né? Então, eu acho que, tentando responder de forma bem mais direta, João Paulo, não tem como fazer um projeto de autogestão se a gente não discutir e problematizar a cidade. Não tem, né? Porque foge, inclusive, do entendimento da assessoria e do movimento de moradia do que é morar. Morar não é entrar dentro da tua casa e dormir. Isso chama-se cidades dormitório, né? A gente está falando de estabelecimento de laços, estabelecimento de relações e luta por direitos. Moradia é um deles. Então, o processo é para fortalecer esses grupos, para que a partir da moradia, com a sua casa, a gente sabe o quanto a casa é importante na consolidação de um grupo familiar, porque ela traz uma segurança, principalmente no estilo de país que a gente vive. Né? Ela traz a segurança da posse, ela traz uma estabilidade muito grande para a família. Então, a partir dessa segurança, ela tem condições de lutar por outras coisas, porque ela está segura. Então, ela se fortalece para brigar por educação, por exemplo. Então, esses processos, eles acabam sendo quase que continuados mesmo. Acho que é isso. E pegando o caso do Alex também, eu estava aqui pensando, essas famílias, elas estão no processo de mutirão, então elas estão frequentando esse bairro, né, que elas não moram há mais de 10 anos, né, porque elas estão ali, pelo menos uma vez por mês, né, pelo que eu entendi, que elas estão lá fazendo mutirão, então elas já estão inseridas nesse bairro, né, elas já entendem, é muito diferente de uma pessoa que chega hoje, vou morar aqui, né, abre a janela e olha o que tem ali, essas pessoas, elas já sabem tudo que tem ali, porque elas estão ali há muito tempo, né. E só para fechar, Tainá, você falou uma coisa legal. Essas pessoas, elas se conhecem no processo, então elas já estão construindo relações de vizinhança. E eu brinco que, assim, melhor do que saber com quem você quer morar, perto de quem, é saber com quem você não quer morar, quem não é para ser seu vizinho, porque isso já melhora a relação de um nível extremamente alto. Então, assim, estabelecer essas relações de convívio, de mediação, de decisões democráticas, de saber que você quer uma coisa, mas a maioria não quer, então você vai ter que ceder à maioria, são ações que parecem simples, mas são super difíceis em relações condominiais. Quem mora em prédio, aqui se alguém mora, sabe o quanto é difícil uma reunião de condomínio. Então, esses processos, eles visam esse amadurecimento também, e criar essa autonomia, né? A assessoria, ela trabalha para que ela não seja mais necessária, né? Para que ela é necessária no processo, mas a ideia é que até o final, né, no pós-morar, ela não exista mais, ela vá para tomar um café, para visitar, para ver alguma coisa que está com, sei lá, quer ver algum problema, mas não para fazer mais essa articulação. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas esse é o motivo principal. Ai, gente, legal. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Eu vou aproveitar, então, o silêncio para fazer mais uma pergunta. Eu queria saber aí da Rê e da Tainá, assim, tipo, a Rê vai ter uma perspectiva de quem já está na obra tem um tempo, e a Tainá como alguém que se formou tem pouco tempo, né? A gente está pensando muito aqui sobre currículo, né? E a gente vai começar a discutir agora a curricularização da extensão, né? Os 10% da grade tem que ser extensão. E aí eu fico pensando, o que vocês sentem, assim, né, que falta nos currículos, sabe? Quando, por exemplo, sei lá, quando essa equipe aí, essa equipe de 30 arquitetos chegou para trabalhar, por exemplo,
no Alexios, né? Você sentiu alguma coisa? Você sentiu que, não sei, às vezes a própria questão da política, né, dentro da formação, que você sentiu alguma coisa, assim, faltava alguma coisa nessa formação? Olha, os 20 arquitetos que foram para atendimento das famílias foram 20 arquitetos. Foram perfeitos, eu não posso reclamar de ninguém, mas ninguém mesmo. Assim, a gente, acho que nem se a gente, claro, quando você escolhe, você nunca tem certeza da escolha, mas nem se a gente tiver certeza, o acerto acho que teria sido tão grande. Mas eu acho, vou ser bem sincera, por exemplo, quando a gente foi selecionar os arquitetos, a gente nem olhou currículo, nem pediu currículo, né? A gente não pediu para ninguém nem anexar currículo. A gente não queria saber o que a pessoa tinha feito ou deixado de fazer exatamente, porque a gente entende que quem tem experiência com captação de interesse social, gente, né, assim, pouquíssimas pessoas. Então, não eram também esses perfis que a gente estava procurando. A gente estava procurando pessoas que tivessem interesse no tema, não necessariamente experiência, mas, acima de tudo, que durante a entrevista tivessem facilidade de conversar, de ouvir, de se articular, e estivessem abertos a aprender também, e a, mais do que tudo, eu acho que tivessem dispostos a fazer uma troca com as famílias mesmo, né? Porque a gente, aí falando de currículo, eu não sei exatamente qual é o currículo hoje, quais são as diretrizes curriculares, vou ser bem sincera, quando eu estava na faculdade eu sabia tudo, eu era da federação também e tal, mas já faz 12 anos, eu sei que muita coisa mudou, mas a gente discutia muito na época, por exemplo, que o que é passado na arquitetura, né, é muito essa ideia do arquiteto autoral, né, do arquiteto enquanto o cara que vai fazer um museu, que vai fazer um aeroporto, que vai fazer um hospital, quando na vida real, a gente sabe que não é desse jeito, a gente vive num país que eu acho que 80% da população vive em locais inadequados, né, e as disciplinas que falam sobre isso são poucas comparado com a realidade que a gente tem, né, a gente vive num país em que os arquitetos abrem espaços e se ausentam de decisões da questão do planejamento urbano da cidade, né? Quem movimenta isso não são os arquitetos, quem movimentam isso são as grandes construtoras, a política, enfim. Então, assim, eu acho que, nesse sentido, faltam disciplinas que enfalem um pouco mais essas relações, que enfatizem que fazer arquitetura também é fazer política, né? E que a gente precisava atuar em mais frentes. E mesmo outras frentes, eu falo uma coisa para vocês, assim, uma das frentes que eu imagino que a maior parte das pessoas aqui vão trabalhar é com reforma de interiores. A gente tem quase nada disso na faculdade, né? E isso é uma área muito que cresce demais, uma área que a maior parte dos arquitetos vão trabalhar e que todo mundo sai de uma maneira muito cru da faculdade, pelo menos eu saí na época. Então, essa ideia, eu brinco, assim, não é uma crítica direta a ninguém, por favor, não entendam mal, mas eu acho muito maluco a gente fazer um museu na época da faculdade. Vamos projetar um museu, vamos projetar um hospital, que são coisas tão específicas. Na vida real, se você precisar fazer isso, você vai precisar de uma série de consultorias para fazer isso, e não investe nas coisas mais próximas do nosso dia a dia, que é o que 99% dos arquitetos, dos profissionais formados vão fazer. Então, eu entendo que a faculdade, mas mudou muito já, né? Tinha que ter um olhar um pouquinho mais para qual o papel que os arquitetos poderiam assumir nessa sociedade. E aí, falando de extensão, a extensão, escritório modelo, diretor acadêmico e uma série de outras questões são grandes portas de entrada para discussões que estão além do que é posto para o currículo convencional. Eu acho que é um dos espaços em que também a gente mais aprende. Às vezes com a participação de alguns professores que se engajam e tal, às vezes entre os colegas, entre as pessoas de outras faculdades, porque os currículos são diferentes também, né? Cada faculdade vai priorizar algumas coisas diferentes. E vivenciar a diferença do colega também é fortalecer o meio acadêmico que a gente está. Então, uma das coisas mais bacanas da época da faculdade era vivenciar, eu fiz em São Paulo, fui para Prudente várias vezes, gente, tinha a Coreia aí, enfim, tinha amigos aí, ia para outros estados, outras cidades, para outros países, né, porque essas trocas dão parâmetros para a gente também para onde ir. Você vai para uma faculdade, o cara tem aula disso, aula daquilo, tinha canteiro experimental, tipo, na época que a gente nem tinha, a gente ficava babando, e a gente voltava para fazer, não, a gente quer na nossa faculdade isso aqui também. Nessa, a gente conseguiu abrir um escritório modelo por conta disso, a gente foi para o Espírito Santo, tinha um escritório modelo fantástico,
A gente quer também. Então, assim, vivenciar essas outras relações, elas fortalecem o ensino na nossa. A questão toda hoje, eu acho, até por conta dessa questão digital, tá cada vez todo mundo muito mais no seu quadrado, assim, pensando muito mais no seu, e vivenciando menos essas práticas coletivas. Mas isso é uma coisa, assim, essencial e que tem começo, meio e fim, gente. Tem coisas que só se vivencia agora, depois passou. Passou. Eu penso muito nessa questão da gente afinar nosso olhar mesmo, né, para falar com as pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que faz muito, igual eu já tinha falado, que faz muita falta na faculdade, sabe, de realmente conversar com pessoas, porque a gente, né, então, a gente faz habitação social na faculdade, mas, cara, para quem a gente está fazendo, sabe? Para professor, sabe? Não tem esse lado que é muito, muito importante, que é justamente falar com as pessoas, né? E, assim, quando a gente tem as matérias que a gente tem que fazer os questionários e tal, e todo mundo acaba, sei lá, preenchendo a pessoa mesmo, ou indo enrolando, sabe? Porque naquele momento a gente não entende isso como importante, mas é muito importante a gente ter esse olhar, falar com as pessoas, né? Tipo, falar com quem tá vivenciando a cidade, porque cara, a gente fica preso dentro da faculdade 5 anos praticamente, sabe? A gente quase não vê a luz do sol. Então, assim, olhar para as pessoas que estão construindo a cidade de fato, e eu acho que o que eu mais sinto falta é disso, assim, dessa parte de olhar para as pessoas, falar com as pessoas, que foi o que a Renata falou, que ela já tinha falado antes, né? Que foi o que foi assim, o critério para escolher os 20 arquitetos. Porque até no primeiro formulário que a gente preencheu, né? Perguntava se a gente tinha vivência de obra e coisas do gênero. E assim, é muito difícil para a gente recém-formado, né? Por exemplo, né, vim de Prudente, a gente via eu vi uma obra com César um dia, assim, sabe? E foi terrível. Mas, enfim. Então, gente, está gravado. Então, assim, a gente não tem muito essa vivência, né? E que bom que não foi exigido da gente, né? Que a gente podia só que pedia justamente isso, né? Poder conversar com as pessoas, falar com as pessoas e não esses critérios técnicos. Que bom que foi assim, pelo menos para mim. Se não tiver mais uma dúvida, eu vou reforçar aqui de novo, para irem ali, quem precisar da presença ali no formulário que eu coloquei no chat. Se você caiu, avisa aí que eu boto de novo. Mas senão a gente pode começar a encerrar por aqui. Tainá ficou com peso na consciência. Eu esqueci que estava sendo gravado. Vai ter que editar isso na hora de colocar no YouTube. Uma coisa que eu não sei, a galera que tá aqui é de que ano? Porque agora tem tanta gente que eu não conheço, assim, eu já tô me sentindo macacurá da arquitetura já. Deixa eu parar de gravar, assim, às vezes as pessoas ficam com menos vergonha de falar.